FM, bom dia, 9 horas e 37 minutos. Vamos agora ao programa Minuto Previdenciário, na Rádio Colina FM, com a advogada especialista em Direito Previdenciário, a doutora Renata Prado. Olá, ouvintes da Rádio Colina, e para você que nos acompanha pelo portal Colina Notícias, seja muito bem-vindo. Meu nome é Renata Prado Almeida, eu sou especialista em Direito Previdenciário e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre o corte do orçamento do INSS. Isso tem assustado grande parte da população, as pessoas não sabem qual que é o impacto desse corte, o que isso significa, e hoje eu estou aqui para falar o que está acontecendo no INSS e tranquilizar a população nesse sentido. Hoje, o corte do INSS, que foi divulgado amplamente aí nos meios de comunicação, ele é relacionado à paralisação do programa de enfrentamento de filas. O que isso significa? Há uma pergunta que é muito feita, né? Por que o INSS possui tantas filas? Por que os processos demoram tanto para serem analisados? E aí é importante contextualizar para que você saiba, ouvinte, o que vem acontecendo no INSS, para você ter tranquilidade e saber como agir. Em 2020, em 2019, o INSS começou um trabalho de virtualização dos processos. Era possível dar entrada através do Meu INSS, através do 135, juntar documento nos canais remotos e diminuiu a ida do segurado ao próprio instituto. Isso já é um trabalho que está sendo feito, por quê? Porque ele já tinha um número reduzido de servidores. Em 2020, junto com a pandemia do Covid, que as agências ficaram fechadas, muitos servidores aposentaram. Nós tivemos uma baixa considerável no número dos servidores da autarquia. Isso acaba também prejudicando o atendimento. O governo, buscando resolver esse problema, ele efetuou concurso, nomeou servidores, mas ainda não foi suficiente. O que ele vem fazendo? Vem automatizando os processos, de forma a trazer agilidade ao segurado. O governo busca sim meios de resolver esse problema. Muitas vezes eles não são tão eficientes porque eles precisam ser lapidados ao longo do tempo. Nós tivemos a redução dos atendimentos nas agências. Os servidores que ficavam à frente, que ficavam atendendo a população, eles foram deslocados para o interior da agência para ficarem só analisando os processos, sem distração, para ter uma análise com qualidade, para que ele tenha tempo e condições de fazer aquele trabalho de uma forma detalhada. Continuaram sim os atendimentos presenciais de uma forma reduzida, mas quem faz o atendimento não é aquele servidor que analisa o processo. Isso tem suas vantagens e suas desvantagens, mas o que o INSS busca com isso é que o servidor foque efetivamente na análise, não se distraia e também evita que um segurado chegue na agência e solicite que o processo dele seja analisado na frente de outro que já foi protocolado lá atrás. Então a gente tem uma fila e essa fila passou a ser cumprida. O que é importante que vocês ouvintes e vocês que nos acompanham no portal Colina Notícias saibam? Que a fila ela é existente por servidor. Então pode ser que um servidor encontre dificuldade num processo, demande um pouco mais de tempo para análise e o outro servidor consiga naquele mesmo tempo analisar 1, 2, 3 processos. E a consequência disso é que muitas vezes segurados que deram entrada em pedidos em data posterior têm a sua análise realizada anteriormente a outros. Então a gente sempre escuta: o meu vizinho deu entrada um mês depois e o pedido já foi analisado. Isso porque não tem como a gente mensurar a complexidade dos processos. Os processos são distribuídos pelos servidores, eles seguem uma ordem cronológica, mas um servidor pode ter um pouco mais de dificuldade num processo e o outro pode ter a sorte de ter processos mais simples, né? E aí o que aconteceu? Com essa virtualização, com a abertura do processo via 135 e via aplicativo, muitas pessoas elas começaram a dar entrada no processo sem ter direito ou sem instruir o processo corretamente. Isso significa que vários processos foram indeferidos pelo robô,
Isso é um problema, e aí é um problema sobre o cadastro do INSS. Então a gente volta a orientar, nós já falamos aqui em outra oportunidade, que é importante que você acesse o portal do Meu INSS ou o aplicativo, entre lá em extratos e contribuições, olhe lá o seu cadastro, o seu CNIS, para saber se existe algum período que está faltando, algum período com indicador, porque isso sim pode atrapalhar o seu requerimento. E aí a gente tem erros no indeferimento, a gente tem um robô que faz uma análise às vezes incorreta, e aí um erro no cadastro. A consequência disso é que essas pessoas elas vão entrar novamente com esse processo. E ao entrarem novamente com esse processo, a gente tem uma segunda vez que eles entram na fila, o servidor vai precisar fazer a análise do documento, verificar o que está faltando, por que aquele processo foi indeferido de forma equivocada. E aí a gente ele vai abrir a exigência, se a documentação não estiver completa, a gente não pode impedir o segurado de entrar com o pedido, mesmo que as informações que constam lá no cadastro do INSS deem a entender que ele não tem direito. Por quê? Porque ele tem a oportunidade de estar juntando a documentação que comprova o direito dele. A gente sabe que isso pode ser feito ao longo da vida, mas os processos têm ficado parados. Hoje, a prioridade do INSS é na análise dos requerimentos dos benefícios. E eles têm uma meta para cumprir. E essa meta não leva em consideração o tempo também. A gente tem um problema seríssimo no INSS. A gente tem indisponibilidade do sistema. E aí, esse tempo também, a produtividade dele fica impactada. Assim como nós, segurados, entramos no Meu INSS, buscamos juntar algum documento ou tentamos analisar lá, verificar como está o andamento do nosso processo e muitas vezes temos dificuldade. O sistema ele não está funcionando todos os dias, o tempo inteiro, a gente sabe disso. O governo tem trabalhado para resolver essa instabilidade e aí o próprio servidor também é prejudicado por isso. Então, às vezes, ele perde um dia inteiro de trabalho sem poder analisar e isso aumenta ainda mais a fila. Nós temos também os processos mais complexos que demandam uma análise mais detalhada, aquelas pessoas que estão expostas a agentes insalubres, a agentes físicos, biológicos e químicos. Ele requer uma análise um pouco mais diferenciada. Você tem que analisar a documentação que eles comprovaram para ver se isso dá direito a uma aposentadoria especial ou uma conversão, que isso vai implicar diretamente no valor do benefício dele. E aí, por conta de tudo isso, a consequência de tudo isso é o aumento da fila. Não tem como, é humanamente impossível para o servidor acompanhar a quantidade, o volume de processos que entram, né? Isso gera um impacto na sociedade de uma forma sobrenormal. Por quê? Porque a gente tem pessoas que estão aguardando o recebimento de verbas de natureza alimentícia, de dinheiro para comer, e aí por conta disso se veem impedidas de receber esse valor porque o processo continua em análise, né? Por conta disso, uma outra medida adotada pelo governo foi a criação do Programa de Enfrentamento de Filas. E aí ele faz um pagamento extra de uma forma muito simplória. É como se o servidor recebesse por hora extra, mais por processo analisado, para que ele trabalhe mais horas no dia, analise mais processos para a gente reduzir aí o tempo da nossa fila. Só que isso ele recebe por isso. Se ele está trabalhando a mais, é direito dele receber. E o corte que houve no orçamento até agora, que nós temos notícias, foi exatamente a suspensão desse programa. Ou seja, nós não tivemos ainda, gente, corte de servidor não vai ficar sem receber o seu salário no final do mês, segurado não vai ficar sem receber benefício, nós não temos nada nesse sentido. Então não é para ficar preocupado nesse sentido. Agora, nós não temos mais o programa de enfrentamento de filas e aquela análise extra com o objetivo de agilizar os processos, né? E aí o que acontece? A consequência é porque a gente volta a ter aquela demora na análise, porque a gente tem um número limitado de servidores que fazem a análise e mais tempo o segurado aguardando a sua verba de natureza alimentar. Isso é um problema? É. O governo está tentando resolver isso, mas muitas vezes ele encontra dificuldade, né? Uma outra questão que é importante e que aí a população como um todo, os segurados, eles podem ajudar a reduzir essa fila é
quando a gente entra no nosso cadastro, verificar se todas as nossas informações estão lá, se todos os vínculos estão, não acreditar única e exclusivamente no simulador do constante lá no meu INSS. Muitas vezes ele vai te dar informação equivocada, você vai achar que tem direito, muitas vezes você sabe que estão faltando informações e sem aquelas informações o seu direito não vai ser reconhecido, mas acredita que porque consta a informação de direito lá no simulador, vai dar entrada no pedido. E aí, isso induz a realização de vários pedidos equivocados, várias pessoas que acreditam que têm direito, mas não têm por conta de problema no cadastro, né? E aí, o que a gente pode fazer para ajudar, enquanto população, a redução da fila? É olhar o nosso cadastro, ver se ele está tudo certo, se todas as informações, todos os vínculos estão lá no cadastro do INSS, no extrato de contribuições QNIS, porque muitas vezes o nosso empregador assina a nossa carteira, não realiza as contribuições e essa informação não está lá. Só que esse tempo tem que ser computado e a gente tem que comprovar que a gente trabalhou. E a partir daí a gente junta a nossa carteira de trabalho, digitalizada, legível, com todas as páginas que possuem registros, para que o servidor tome conhecimento dessa informação, que ele inclua isso lá no sistema, na hora da análise do nosso benefício. Olhe também naquele período trabalhado, se você trabalhou de janeiro a dezembro, se todas as suas contribuições estão lá, todas as competências, porque se não estiverem, você pode juntar sim informações para a inclusão disso, isso vai impactar diretamente no valor do seu benefício, então é muito importante que você já junte no processo tudo isso. Isso junta a análise. E tem uma outra coisa, se você está vendo que tem um erro, você pode também anexar, pode escrever a próprio punho, sem muita formalidade, mandar lá uma informação para o servidor, a gente chama de petição, nós advogados elaboramos uma petição, mas o segurado ele pode elaborar qualquer documento informando: senhor servidor, verifiquei esse erro, eu tenho mais esse registro aqui, esse registro não conta no cadastro, ele é importante para eu receber o meu benefício, eu juntei esse documento de uma forma simples, mas a gente alerta o servidor que existe aquele erro no cadastro, que nós queremos que aquele erro seja corrigido e que nós juntamos a documentação que comprova o nosso vínculo para a inclusão disso, né? E aí, o que acontece? Hoje é muito importante que a gente tome cuidado com o nosso processo administrativo, que a gente junte toda a documentação comprobatória que nós tivermos em casa para garantir o nosso direito, para aquilo que não está lá. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode sim pleitear isso judicialmente depois, mas se restar comprovado que a gente não juntou um documento, pode correr o risco da gente perder todo o retroativo. Quem atua com o INSS ou quem é segurado, que já fez um pedido, sabe que você, por mais que o pedido ele demore a ser analisado pelo servidor, você recebe desde o dia que deu entrada, porque você não deu causa àquela demora. Se a análise tivesse sido naquele dia, se você já implementou os requisitos, você teria recebido o seu benefício naquele dia. Só que se você não juntou um documento que era indispensável, se o INSS abriu exigência, solicitou, junta esse documento e você não juntou, você pode sim perder todo esse retroativo. Por isso que é muito importante, antes de realizar o pedido, verificar se está tudo certinho. E agora, falando assim com relação aos servidores, gente, eles estão muito cansados. Os servidores, eles estão sofrendo a pressão de produtividade, eles têm realmente conhecimento da importância do trabalho deles, do que isso impacta na vida da sociedade. E assim, vamos ter carinho por esses servidores, porque senão, se nós tivermos, muitas vezes a gente vê algumas pessoas extremamente chateadas no INSS, e aí falando alto com esses servidores. Parem para pensar, se todo mundo for, principalmente os que estão no atendimento, eles não fazem análise, eles estão ali para ajudar a população. Imagina se todos eles forem sofrerem qualquer tipo de reclamação e aí eles começam a ficar doentes, nem isso a gente tem, porque a gente não tem substituto. E se a gente tira um substituto, alguém que faz a análise para o atendimento, a fila aumenta ainda mais. Então assim, hoje o recado de hoje no Minuto Previdenciário é: a princípio, não se preocupe, nós não teremos problema de corte, de dificuldade de recebimento de benefício.
E aqueles que ainda não deram entrada no seu pedido, estão prestes a dar entrada, façam isso da melhor forma possível, com toda a documentação, para ajudar o servidor, para que ele tenha o mínimo de dificuldade de analisar o seu direito e para que seu pedido seja deferido e que você receba o seu benefício o mais rápido possível. Hoje era isso que nós queríamos passar para vocês. O WhatsApp da rádio é 999959850. Se você ficou com alguma dúvida, manda mensagem que a gente está lá respondendo. E aí todos tenham uma boa semana.